Nós estamos estudando eletrônica básica, mas não se pode falar em eletrônica básica sem conhecer e sem saber trabalhar com a elétrica. Então, não existem circuitos, não é possível um circuito funcionar sem um dia, em algum determinado momento, em uma determinada situação, ele não tenha que ser submetido à rede elétrica, seja essa rede elétrica de 110, seja de 220 volts, mas esse equipamento vai ter que ir para a rede elétrica. O smartphone vai para a rede elétrica para repor a bateria, o notebook vai para a rede elétrica para repor as cargas da bateria. Os outros equipamentos, os demais equipamentos, têm inteligência artificial eletrônica, mas não funcionam sem a rede elétrica. Ora, a tensão elétrica ela é dividida em duas tensões. Eu tenho aqui uma bateria, essa bateria aqui é uma bateria de um no-break. O que é um no-break? Um no-break é um estabilizador especial que você liga os equipamentos nele. Por exemplo, você liga um computador nele, uma impressora nele, e quando a energia cai, quando falta energia, ele mantém aquele equipamento funcionando por um determinado período de tempo. Esse determinado período de tempo depende do no-break, pode ser 1 hora, 2 horas, 4, 6 horas funcionando com a energia que ele armazenou no próprio equipamento. Chama-se no-break, que quer dizer não pare. Essa é a bateria de um desses instrumentos. Pois bem, quando a tensão é bateria, como essa aqui que eu estou tocando com o dedo, ou uma pilha de 1,5 volt, ou uma bateria de 9 volts, por exemplo, 12 volts, 5 volts, a tensão chama-se tensão contínua. Tensão contínua. Então, a tensão elétrica que eu tenho armazenada nessas duas pilhas aqui. Então, eu tenho duas pilhazinhas aqui. Essas duas pilhas é 1,5 volt cada uma. Pronto, então a tensão vai precisar dessas duas pilhas para que esse instrumento aqui, essa canetinha, possa funcionar. Pois muito bem, tem energia aqui nessas duas pilhas. Essa energia, essa tensão armazenada através de produtos químicos aqui dentro, chama-se tensão contínua. Tensão contínua. Já a tensão dessa bateria aqui, que também é armazenada através de produtos químicos aqui dentro, é também uma tensão contínua. Então, a bateria do carro, a bateria da moto, essa bateria aqui do no-break, a pilha de 1,5 volt, a pilha de 9 volts, todos esses equipamentos utilizam tensão chamada tensão contínua. A tensão contínua possui polaridade, tanto é que está escrito aqui, ó, no vermelho onde eu estou tocando, quer dizer positivo, e no preto, negativo. No próprio corpo da bateria tem essas informações. Então, quando eu inclino aqui a bateria, a gente já enxerga aqui o sinalzinho de mais, positivo, e o sinal de menos, negativo. Isso quer dizer que eu não posso errar e não posso inverter. Se eu inverter, vai estourar, vai explodir. Por exemplo, se eu ligar invertido aqui, explode essa bateria ou estoura os circuitos todos que estão relacionados, que estariam ou que estarão alimentados por ela. Então, a tensão contínua, seja ela dessa bateria ou de uma pilha, ela possui polaridade, positivo e negativo. Quando a gente chega no nosso multímetro aqui, a gente também tem as duas ponteiras. Então, isso quer dizer que para testar essa bateria aqui, a ponteira vermelha, que é positiva, tem que estar no positivo. A ponteira preta, que é negativa, tem que estar no negativo. Como é que se testa essa bateria com este multímetro? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a imagem, aproximar um pouco mais, para que a gente possa ver.
Olha só, no multímetro, lá na parte superior, sempre na parte superior aqui, ó, aqui está off, que quer dizer desligado. Aí do lado de cá nós temos um Vzinho, uns traços e uns pontinhos embaixo desse traço. Isso aqui quer dizer tensão, voltagem contínua. Aí aqui tem os valores. 200 milivolts, começa daqui, do branquinho. 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts. Isso para medir tensão contínua. Veja que está escrito V, voltagem, um tracinho e essa pontuação. É para medir tensão contínua. Em alguns multímetros não está exatamente como está aqui, mas na maioria está desse jeito. De qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo que não exista o V aqui, vai ter aqui, ó, o tracinho e os pontos. Às vezes está escrito assim, D, C e V, ao invés disso aqui. Se tiverem as 3 letras D, C e V, quer dizer direct, corrente, voltagem. É a mesma coisa, voltagem direta para medir tensão. Quando o multímetro está, a ponteira está apontada aqui dentro, é para medir tensão de bateria, como é o caso desta bateria aqui, que eu estou tocando nela. É para medir a tensão da pilha, é para medir a tensão da bateria de 9 volts. Então veja só. Eu vou irei pegar aqui uma pilhazinha, ela está aqui na minha mão, na verdade eu peguei duas pilhazinhas aqui. Essa pontazinha de cima aqui é o positivo em qualquer pilha, e essa parte de trás aqui é o negativo. Como a gente pôde ver, na bateria existe positivo e negativo. E para medir tensão com o multímetro, tensão da bateria e tensão da pilha, é desse lado de cá. Agora vamos lá. Qual é a tensão dessa bateria? Vamos ver. Aí nós temos que olhar na bateria. Aí a bateria me diz aqui, eu vou aproximar aqui. A bateria me diz aqui que a tensão dela é 12 volts. 12 volts. Então é uma bateria de 12 volts. Ela está aqui. A pilhazinha, a gente já sabe que é 1,5 volts. 1,5 volts. Ora, se na bateria tem 12 volts e na pilha, que eu estou com ela na mão, só tem 1,5 volts, então no instrumento multímetro, aqui, ele vai ser configurado para 20. Aqui, ó. Olha onde está a ponteirinha, em 20. Então, voltagem contínua, direta. Aqui, nessa área toda, é para medir tensão de pilhas e baterias e também tensão contínua da rede elétrica que a gente vai aprender lá na frente. Mas é uma outra questão. Vamos nos concentrar agora em baterias, que eu estou tocando nela aqui, e na pilhazinha que eu estou com ela aqui, ó, entre os dedos. Como a bateria só chega a 12 volts e a pilha só chega a 1,5 volt, o multímetro vem para 20. 20 é maior que 12. Não poderia ser 2, não poderia ser aqui. Por que não poderia ser em 2? Porque 2 me daria a condição de medir a pilha, que é 1,5 volt, mas não me daria a condição de medir a bateria, que é 12. Então, olha só, vou aproximar mais uma vez aqui. Primeiro vamos começar com a pilha. Na pilha, eu posso medir com a ponteira em 2? Posso. Por quê? Porque ele é apenas 1,5 volt. Como é que eu meço? Então, eu vou aproximar o multímetro aqui, vou encostá-lo aqui. Pronto, ele já está aqui encostado. Já sabemos que essa parte de cima é a positiva. E já sabemos que a parte de trás aqui é a negativa. Então, eu vou pegar as ponteiras do multímetro e vou fazer isso aqui. Olha só. Com a ponteira preta, eu irei encostar aqui embaixo, ó, nessa posição aqui, e posso segurar com o dedo, não tem nenhum problema. Eu posso tocar aqui e segurar com o dedo.
Com a outra ponteira, sem tocar com o dedo, o multímetro já está em 2, eu vou tocar aqui na bateria. Olha a tensão que me deu. 0,935, ou seja, ela é 1,5 volt, está dando menos de 1 volt. 0,93. Ponto quer dizer 0 ponto. Olha aqui. Vamos ver a outra pilha. A outra pilha também é 1,5 volt. Ela tem que me dar 1,5 volt. Então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou botar a ponteira preta no negativo e vou tocar com a ponteira vermelha no positivo. Olha quanto me deu lá. Deu 1,4, 1,41. Ela teria que me dar 1,5. As duas estão ruins, mas essa aqui ainda dá um pouco melhor que a outra, que deu menos de 1. Então, 1,41 volts e 0,9. É assim que se mede a tensão de uma pilha, utilizando o multímetro. Como a pilha é a 1,5 volts, o multímetro foi configurado em 2. Já aqui, na bateria, não pode ser assim. Por que não? Porque essa bateria é 12 volts. Então, o multímetro terá que vir para 20. 20 é maior que 12. A bateria possui polaridade. Ela tem positivo e negativo. Então, eu irei fixar a ponteira vermelha no positivo. Olha lá. Ponteira vermelha no positivo. Vou baixar aqui um pouco mais. Olha lá. Ponteira vermelha no positivo e vou tocar com a ponteira preta no negativo. Olha lá quanto me deu no multímetro. 5,05 volts. A bateria é de 12, ela só me deu 5. Qual é a conclusão? A bateria está descarregada. Ela teria que ter 12 volts para estar funcionando corretamente. Ela não tem, ela só tem 5,05 volts. Ponteira vermelha no positivo, isso aqui chama-se borne, no borne positivo da bateria. E ponteira preta no borne negativo, ela me deu 5,05 volts. Então é desse jeito que se utiliza o multímetro para medir tensão contínua, seja a tensão de uma bateria, seja a tensão de pilhas, como essas aqui, poderia ser também a tensão de uma pilha de 9 volts. Tanto faz, é pilha ou bateria. Agora, vamos analisar a rede elétrica. Já aqui, eu não tenho 12 volts. Aqui, no nosso caso, na nossa rede, terá 220 volts aqui na tomada. Como é que se testa essa tensão de 220 volts utilizando o nosso multímetro? Vamos lá. Então, como a gente já viu, quando a tensão for pilhas e baterias, aí a gente obedece a esse V aqui, com esse traço. Eu vou tentar puxar a câmera mais para explicar. Muito bem. A gente obedece a esse V com esse traço e essa pontilhação aqui embaixo. E, de acordo com a tensão que a gente vai medir, a gente configura aqui. Se é uma pilha de 1,5 volt, a gente coloca em 2. E tem positivo e negativo. Se for, por exemplo, uma bateria de 9 volts, a gente coloca em 20. Porque 9 é maior que 2. Aqui não iria medir. Se for, por exemplo, a bateria da moto ou a bateria do carro, que é 12 volts, nós também colocaremos em 20. Mas olha, se eu fosse medir a bateria de um caminhão, que é 24 volts, aí eu já teria que vir para 200. 20 não mede 24. 2 consegue medir até 2. 20 consegue medir até 20. Acima de 20 vem para 200. Observe que V, como você está vendo aqui, o tracinho e esses pontos quer dizer tensão contínua. É desse jeito que se mede. Lembrando que tensão contínua possui polaridade. Ou seja, quando é tensão contínua, precisa obedecer o princípio de positivo e negativo.
A mesma coisa nos circuitos eletrônicos. Não pode medir errado, que pode queimar o circuito, nós iremos chegar lá ao longo do curso, e não pode ligar errado porque vai queimar o equipamento. Então, vermelho é positivo e preto é negativo. Mas quando a gente for para a rede elétrica, como eu estava comentando há pouco e nós iremos fazer agora, quando for para medir a tensão que está aqui nessa tomada, ou quando for para medir a tensão que está chegando aqui nesse protoboard, esse conectorzinho aqui chama-se barra Sindal. Quando a tensão for chegando nesse conectorzinho de barra Sindal aqui, é 220 volts. Então, olha só, agora nós iremos trabalhar com a tensão da rede elétrica, 220 volts. Em quase todos os multímetros, não importa qual seja a marca ou fabricante, só vai ter esses dois valores, 600 ou 700 e 200. Já aqui, ó, é um V com um tio. O que é que significa isso? Quer dizer voltagem alternada. Esse tio aqui é o símbolo da senoide, que é um sinal que existe na rede elétrica, na corrente alternada. Esqueça esse A. Aqui nós estamos falando em V, volt. Então, se eu vou medir baterias e pilhas, eu venho para esse lado, para esse V, que tem esse traço, essa pontuação, ou que esteja escrito VDC, voltagem e corrente direta. Então, no caso, eu coloquei em 20 para medir a bateria, que é 12, e coloquei em 2 para medir a pilha, que é apenas 1,5 volt. Mas quando eu vou medir a tensão da rede elétrica, eu só tenho duas tensões, ou é 110 ou é 220 volts. Logo, no nosso caso, voltagem alternada. Nossa tensão é 220, é maior que 200, então não pode ser medido aqui. Então, nesse caso, nós iremos girar a chave seletora para 600. 200 é para medir tensão abaixo de 200. No caso, a tensão de 110 volts seria medido aqui. Se eu vou medir uma tensão de 110 volts, eu testo aqui. Mas se eu vou medir uma tensão de 220 volts, é aqui, em 600 volts. 200 volts para medir tensão de 110, 600 volts para medir tensão de 220, e esse símbolo aqui quer dizer voltagem alternada. Pois bem, então eu estou na configuração correta para medir a tensão alternada da rede elétrica. Irei colocar o multímetro aqui, como fiz no exercício anterior. Vou recuar um pouquinho a câmera para lhe explicar mais outra questão. Por exemplo, quando eu estou medindo a bateria, como eu acabei de medir há pouco, eu tenho que respeitar a polaridade. Quando eu estiver medindo dentro dos circuitos eletrônicos, eu também terei que respeitar a polaridade, positivo e negativo. Então, vermelho é positivo, tem aqui o sinalzinho de positivo, e preto é negativo, tem aqui o sinal de negativo. E isso tem que ser respeitado aqui. Então, é desta forma, positivo no positivo, negativo no negativo, e o instrumento multímetro tem que estar do lado de cá, em tensão direta. Quando eu for medir a tensão da rede elétrica, 110 ou 220 volts, isso aqui já não importa mais, não existe polaridade. Ou seja, a bateria, a pilha, possui polaridade, tem positivo e negativo. A rede elétrica não possui polaridade. A rede elétrica é fase e neutro, não possui polaridade. Então, como eu vou medir a tensão de 220 volts, o multímetro vai estar em tensão alternada, o valor é 600 volts, porque a tensão aqui é 220, não pode ser medido no valor menor. Sem me preocupar com posição, nem com polaridade, eu irei posicionar uma ponteira aqui dentro, qualquer uma, e irei tocar com a outra ponteira do outro lado.
Lá no multímetro já me deu 225 volts. Então tem tensão alternada aqui dentro, 220 volts. Mas se eu inverter as ponteiras, se eu colocar a preta no lugar da vermelha e colocar a vermelha no lugar da preta, vai medir do mesmo jeito, 225 volts. Não existe posição na tensão alternada. A tensão contínua possui polaridade, positivo e negativo. Isso tem que ser respeitado. Se não for respeitado, vai danificar o instrumento que está medindo a tensão ou vai danificar o circuito que está sendo alimentado por aquela tensão. Na tensão alternada não existe polaridade. Eu posso medir de um lado ou de outro com qualquer uma das ponteiras que não fará diferença, porque a tensão alternada ela não possui positivo e nem negativo. Ela tem fase e neutro. Só que aí agora veio uma dúvida. Na bateria eu tenho positivo e está marcado aqui positivo. Eu tenho negativo e está marcado negativo. Dentro dos circuitos eletrônicos, eu tenho positivo e tenho negativo, tudo marcado. Mas e na rede elétrica? Como é que eu vou saber aqui nessa tomada onde está o positivo e onde está o negativo? Se não tem escrito, se não está dando nenhuma informação aqui. O procedimento é o mesmo que você está vendo aqui, para descobrir a polaridade aqui. A polaridade não, polaridade é aqui, positivo e negativo, para descobrir a fase. Aqui só tem duas condições possíveis, um é fase, o outro é neutro, o outro é terra. Então, como é que eu descubro onde está a fase? Na aula anterior nós vimos que em uma tomada como essa aqui, se o terra estiver para cima, o fase tem que estar à direita. E se o terra estiver para baixo, o fase tem que estar à esquerda. Então, se essa tomada estiver correta, tem fase aqui, onde eu estou tocando com o bico da ponteira preta, e vai ter fase nesse outro lado de cá. Não terá aqui e nem aqui. Mas, afinal, como é que eu descubro isso? Eu descubro assim. Primeiro, eu coloco o multímetro em tensão alternada, voltagem alternada e em 600, no valor mais alto. Alguns multímetros têm valor mais alto que isso aqui, 700, 1000, mas aqui é um valor maior que 200. Tem que ser um valor maior que 200, porque a tensão que a gente está medindo é de 220, que é maior do que isso aqui. Então, coloquei o multímetro em 600, como você está vendo aí no vídeo. Vou chegar nas duas ponteiras do multímetro aqui, não importa qual seja a ponteira, pode ser a preta ou pode ser a vermelha. E vou segurar com os dedos em uma ponteira, como eu estou segurando aqui. Olha lá, vou aproximar do multímetro, eu estou segurando a ponteira com os dedos. Vou botar numa posição aqui que você possa ver com muita tranquilidade. Estou segurando com os dedos a ponteira aqui, tá vendo? E com a outra ponteira eu vou tocar dentro da tomada. Onde tiver o neutro, não vai acontecer nada no multímetro. Então, olha só. Olha o que aconteceu. Deu tensão. Eu segurando a ponteira com os dedos, deu tensão. Olha o que vai acontecer se eu soltar os dedos da ponteira. Veja. Desapareceu tudinho, 000. Quando eu tocar com os dedos na ponteira, olha lá. Não tenha medo, não dá choque nenhum. Pode fazer o teste na sua casa, em todas as tomadas. Siga as minhas instruções. É só seguir as minhas orientações que não vai ter o menor problema. Não tente fazer por sua conta. Siga a orientação. Então, qual é a lógica? A fase nessa tomada está errada. Por que está errada? Porque o pino terra está para cima e a fase está do lado esquerdo. A fase tem que estar do lado direito. Quando eu tiro a ponteira aqui que eu coloco do outro lado, não vai conduzir. Ó, não aconteceu absolutamente nada. Por que não conduz? Porque é o neutro que eu estou medindo. E neutro não tem tensão. Só tem tensão na fase. Então está invertido a tomada.
Isso quer dizer o quê? Ó, o fio está saindo lá para cima, olha lá. Então, o fase está ligado na esquerda e o neutro está ligado na direita com o terra para cima. Está errado, completamente errado. Já nessa tomada aqui, que o terra está para baixo, o fase teria que estar aqui. Veja na tomada de cima, onde é que está o fase? Desse lado. 187 volts deu eu segurando com os dedos na ponteira. Quando eu toco aqui embaixo, olha o que é que acontece. Nada. Por que não tem? Porque está invertido. A tomada está invertida. Agora vamos tocar do outro lado aqui, onde era para estar o neutro. Olha lá o que aconteceu. Tem tensão. Então, o que é que ocorreu com essa tomada? Ela está invertida. A tomada está invertida. Quando o fio terra está para cima, o pino de terra está para cima, o fase tem que estar na direita, aqui onde eu estou apontando para a ponteira. E quando o terra está para baixo, o fase tem que estar na esquerda. No caso, aqui a tomada ficou invertida. O pino terra está para cima e o fase está na esquerda, quando deveria estar aqui. E aqui o pino terra está para baixo, o fase deveria estar na esquerda e está para cá. Então, veja como é que se testa. Você pode fazer esse exercício agora nas tomadas, em todas as tomadas da sua casa, que sejam esse padrão aqui. Olha, vai acontecer o seguinte, se você tiver emborrachado, calçado, olha o que é que acontece. Veja de novo, multímetro em 600 volts, voltagem alternada. Seguro uma ponteira, qualquer uma, com os dedos. Eu vou trocar aqui só por desencargo de consciência, para você ver que é qualquer uma. Pronto, toquei agora. Por que qualquer uma? Porque a tensão alternada não possui polaridade. Então, segurei agora a preta. Aí venho aqui, olha lá, e toco, olha lá, mesma coisa. Não aconteceu absolutamente nada e eu não vou levar choque. Então, o multímetro está me dizendo que a fase da tomada está do lado esquerdo. O pino terra está para cima, então está errado. Tem que inverter a tomada. O fase tem que estar para cá. Agora, essa aqui, o pino terra está para baixo. Então, quem tem que estar aqui é a fase. Vamos ver se a fase está aqui. Não está. Quem está é o neutro, está trocado. O fase tem que estar dele, o neutro tem que estar aqui. Quem é que está? A fase. As duas tomadas estão erradas. Do jeito que essas duas tomadas estão aqui, forno micro-ondas queima o painel, máquina de lavar queima a placa lógica da máquina de lavar, de todas as máquinas de lavar. Televisores podem queimar a placa principal, a placa mãe da televisão. Impressoras queimam os scanners, deixa de funcionar o scanner, dá estouro de cartucho, derrama tinta, queima o cartucho preto das impressoras. Acontece uma série de problemas aqui. Computadores ligados aqui queimam as memórias, se a tomada tiver desse jeito. Smartphones ligados nessa situação que está aqui podem queimar a placa lógica, queima um circuito chamado Power Manage que faz a placa inteira parar. Tablets ligados do jeito que está aqui queimam o tablet. Só para você ver, você que está começando a estudar eletrônica básica, entendendo as coisas, como é que elas funcionam. Agora, vamos imaginar que você na sua casa faça esse teste aqui. Olha lá, tem que fazer como eu estou dizendo. Vamos imaginar que você vai pegar o seu multímetro e vai descobrir a polaridade aqui. Então você fez como eu disse, botou o multímetro em 600 volts, colocou a ponteira na escala mais alta aqui, corrente alternada, segurou uma das ponteiras com os dedos aqui, e com a outra ponteira você veio medir aqui procurando fase. Vamos imaginar que você mediu aqui e não deu nada, e mediu aqui também e não deu nada. Eu estou simulando, porque a ponteira não desceu até lá embaixo. Isso é porque você está isolado. Basta tocar na parede ou botar um pé no chão, descalço, completamente descalço. Pode fazer o teste sem nenhuma preocupação, com o pé no chão, descalço. Não vai levar choque. E você vai descobrir onde está a fase e onde está o neutro. Vamos imaginar agora esse teste no nosso protoboard. Eu vou tirar aqui um pouquinho, vou puxar a bateria aqui e nós vamos falar agora do nosso protoboard. Vou tirar aqui a tomada, tudo está energizado e vamos falar do nosso protoboard que a gente vai trabalhar. Ora, nós já aprendemos que esse protoboard recebe aqui 220 volts,
que é a tensão da rede elétrica. Por que é que existe esse transformador? Para que ele possa receber 220 volts aqui, possa induzir essa tensão magneticamente para cá, possa reduzir seu valor, podendo ser agora 5 volts, 12 volts, 30 volts, 35 volts, 50 volts, induzido. Para quê? Para que essa tensão aqui possa ser manipulada sem o risco de choque elétrico. Então, mais uma vez, vamos pegar aqui para ver se tem tensão no protoboard. Vamos aproximar o nosso multímetro nessa posição aqui. O multímetro está em tensão alternada, voltagem alternada, 600. Lá em cima não está marcando nada. Esse tracinho que você está vendo aqui parecendo um raio significa risco de choque elétrico, né? Então aqui, ó, vou agora no protoboard, vou tocar uma ponteira aqui no sindal. Seu protoboard também tem esses pontinhos. E vou tocar a outra ponteira aqui no outro sindal. Lá no multímetro, olha o que aparece, 220 volts. Tem 220 volts no multímetro. Como você já viu, não faz diferença se eu inverter. Ou seja, se eu colocar a ponteira vermelha onde estava a preta e a preta onde estava a vermelha, vai medir do mesmo jeito, porque a tensão alternada não possui polaridade, ela possui fase. E se eu quiser saber onde está a fase, basta que eu segure uma ponteira com os dedos, aqui, ó, como estou segurando agora, vou segurar aqui, bem na frente, vou chegar aqui e vou tocar desse lado. Olha lá, encontrei a fase da rede elétrica no protoboard, a fase está aqui, ó, nessa linha vermelha aqui, ó, a fase. Já quando eu chego do outro lado aqui que eu toco, não haverá fase, é neutro, não tem nada, ok?